Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e divulgue entre os seus grupos de amigos. Nós estamos falando justamente do tema o conhecimento de Deus e há perguntas importantes para nós começarmos esse nosso estudo. Primeiro será que podemos conhecer a Deus? Não podemos conhecê-lo plenamente. Como podemos conhecê-lo então? Podemos conhecê-lo verdadeiramente. Ok? Nós vamos para o nosso estudo, que Deus te abençoe ricamente. E não esqueça de deixar o seu like, faça o seu comentário, sua pergunta e divulgue entre os seus amigos. Vamos ao nosso estudo. Então veja só, sobre a reflexão que começamos a falar, que não há o conhecimento pleno de Deus, porque nós somos incapazes de compreender plenamente a Deus, porque Ele é um ser infinito e nós somos seres finitos. Não é que estou dizendo com isso que Deus seja incapaz de ser entendido. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Ele só não pode ser entendido de forma exaustiva. Por isso que Ele é Deus. Nós vamos ter a eternidade inteira para conhecermos a Ele. E no Salmo 145:3 está escrito: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Também em Salmo 139. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, diz o salmista. É tão elevado que não posso atingir. E em Romanos, Paulo diz, no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Esse é o Deus que nós estamos servindo, um Deus que conhece todas as coisas, mas que não pode ser conhecido de forma exaustiva por suas criaturas. É por isso que a vida eterna se refere principalmente a conhecermos a Deus. E por isso que nós dissemos em alto bom tom que há necessidade de Deus se revelar. O conhecimento de Deus não pode ser alcançado apenas pela sabedoria humana. Está escrito em Coríntios, capítulo 1, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Veja, Paulo está dizendo que Deus é que se revelou. Agradou a esse Deus se revelar a essas criaturas por meio de quê? Da loucura da pregação. Então nós não estamos falando de meios naturais, nós estamos falando de uma revelação sobrenatural, que o homem, mesmo analfabeto, uma vez que Deus se revela a essa pessoa, tem aquela propriedade de conhecer a Deus na intimidade, chamá-lo de pai, chamá-lo de cuidador e ter um relacionamento que somente aqueles a quem Deus se revelou de uma maneira especial podem ter. Ou seja, se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo tão somente usando o nosso intelecto. Vamos falar sobre o conhecimento parcial e progressivo de Deus. Podemos conhecer algo sobre Deus, mas não tudo sobre Ele, já temos falado disso anteriormente. Isso acontece não por causa do pecado, mas por sua grandeza infinita. Algumas pessoas acham que nós temos um conhecimento defasado de Deus, parcial, por conta do pecado em nós. Não, lá na eternidade não vai haver pecado, mas, contudo, entretanto, não vamos poder conhecer a Deus plenamente, porque, novamente, Ele é insondável. Ele é dono de uma grandeza infinita, por isso que Ele é Deus e que nós devemos nos curvar diante desse Deus todo-poderoso, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. E é aquilo que eu acabei de falar, na eternidade continuaremos conhecendo a Deus. Vamos falar agora sobre a incompreensibilidade como algo positivo. Nunca saberemos demais sobre Deus, pois sempre há algo novo sobre Ele. Olha, Deus nunca será um ser monótono para nós. Nós nunca vamos dizer assim, já conhecemos tudo, não há absolutamente mais nada que possamos conhecê-lo. Não, sobre Deus nós vamos estar aprendendo diariamente, eternamente. Glória a Deus, por isso que nós vamos estar na presença desse ser inesgotável para nós e por isso sempre dinâmico, sempre atraente, sempre tendo novidades para nós. Isso nos leva a uma jornada contínua de descoberta, sempre desfrutando de sua grandeza. Deixa-me dar um exemplo muito simples. A Bíblia é algo impressionante, divino, é extremamente novo para nós. Sempre que nós fazemos uma leitura, não importa quantas vezes tenhamos feito a leitura desse ou daquele versículo, sempre haverá algo novo. A Bíblia, nós podemos lê-la diversas vezes ao longo da nossa existência. Nós podemos lê-la centenas de vezes e cada leitura que nós fizemos, Deus vai estar nos apresentando sempre algo novo.
Por isso que sobre a Bíblia é dita que ela é viva e eficaz, sempre fresquinha, sempre trazendo um pão novo para alimentar o nosso espírito. Temos alguns versículos para colocarmos para a nossa meditação. Olha só, a primeira reflexão surge dessa frase: em vez de confiar em nossas habilidades, devemos encontrar alegria no fato de conhecer a Deus. Jeremias 9, 3, 24 diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. Quando nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras e começamos a estudar sobre esse Deus, nós ficamos maravilhados com tanta grandeza e beleza que está exposta nas Sagradas Escrituras. E Deus nos diz através do profeta, se nós podemos nos gloriar de alguma coisa, devemos nos gloriar em conhecer a Deus. Por isso que nós estamos convocando todos vocês a estudarem a palavra de Deus, levando a sério esse dia a dia, esse conhecimento que você pode encontrar nas Sagradas Escrituras, que para muitos é um grande mistério, mas para aqueles a quem Deus iluminou vai ser um grande prazer estar debruçado todos os dias, buscando nas páginas sagradas sempre algo novo para a nossa edificação. Em João 17,3 diz: a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, conforme já mencionamos. Em 1 João 2,13, nós encontramos o seguinte pensamento, que João destaca o privilégio dos cristãos de conhecerem o Pai. Isso é um grande privilégio. Nós podemos nos relacionar com Deus, não como aquele ser distante ou cruel que está sempre pronto para nos punir, mas como o Pai que protege, que ama, que cuida, que guarda, que sustenta, que nos alimenta todos os dias, aquele que está sempre presente. Agora vamos falar sobre o aspecto do relacionamento pessoal com Deus. A comunicação e comunhão com Deus, nós podemos falar com Deus em oração e ouvi-lo em sua palavra. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal. Quando nós falamos de pessoal, que nós estamos entendendo que Deus não é uma força do outro lado, que é um ser como o vento, como qualquer outro ser impessoal. Não, nós estamos falando de um ser pessoal que tem intelecto, emoção e vontade, um Deus que tem vontade e que dirige a sua vontade para nós, e que nós podemos conversar com Ele, podemos ouvi-lo. Conversamos com Ele através das orações, podemos ouvi-lo através de várias maneiras, mas principalmente na leitura da palavra do Senhor, porque essa palavra é a palavra de Deus que vai trazer ao nosso coração sempre a alegria, o rejuvenescer da nossa esperança. Encontramos aí na santa palavra do Senhor. Presença de Deus entre nós, experimentamos sua presença, adoramos, cantamos louvores e Ele nos abençoa. Isso daqui ninguém tem dúvida nenhuma. Para nós Deus é real. Certa vez um repórter, ele questionou Billy Graham dizendo assim: você acredita realmente nesse Deus? Ele disse: sim, eu acredito, eu acabei de conversar com Ele. A oração para nós é uma conversa. A oração para nós não é jogar palavras ao vento. A oração para nós é de fato e de verdade saber que nós estamos interagindo com Deus e Deus está interagindo conosco através dos cânticos de louvores. Quantas e quantas vezes Deus já falou ao nosso coração, através do estudo bíblico, de uma pregação, através da comunhão na igreja, através do partir do pão, enfim, nós temos várias formas de encontrarmos com Deus, de sentirmos a presença de Deus, de termos aquela certeza absoluta que Deus está conosco. Nós também precisamos falar sobre a bênção suprema da vida cristã. A comunhão pessoal com Deus Pai, Filho e Espírito Santo é considerada a maior bênção da vida cristã. É muito maior essa bênção do que o ouro e a prata, muito maior do que conseguimos uma infinidade de seguidores, de likes e qualquer coisa desse tipo. O conhecimento de Deus, a bênção de estarmos em comunhão com Deus, de caminharmos com Deus e sabemos que Ele está conosco, é insuperável. E de fato o Salmo 145 diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, glória a Deus por isso. É nessa palavra que nós sentimos prazer e nos regozijamos com a presença de Deus em nossas vidas. Bem, nós falamos que nós não podemos conhecer a Deus plenamente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. Assim como sabemos fatos verdadeiros sobre outras pessoas, sem conhecer tudo sobre elas, sabemos aspectos verdadeiros de Deus pela Escritura. Conhecemos aspectos de Deus como seu amor, luz, espírito e justiça. É assim, através da palavra de Deus, é que nós sabemos verdadeiramente que Deus é amor e por isso
somos muito amados. Deus é luz, por isso nós não estamos mais em trevas. Que Deus é espírito, nós não podemos vê-lo, mas ele é real. Nós podemos ter esse contato com ele, apesar de não vê-lo, apesar de não tocá-lo, mas nós sentimos o seu toque, sentimos a sua presença, sentimos o seu dirigir, sentimos o seu falar. E ele é justiça. Isso traz ao nosso coração aquela quietude, sabendo que nós estamos vivendo num mundo cheio de injustiça. Mas logo e daqui a pouco o Senhor Deus se levantará para julgar toda a impiedade. Então ele fará para nós novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos em plena justiça. Essa justiça de Deus traz tranquilidade ao nosso coração, sabendo que jamais vamos contemplar a injustiça perpetuamente. Deus, o Todo-Poderoso, justo, colocará um ponto final em toda essa impiedade que está diante de nós nesse presente tempo. Olha o Salmo 139, que diz o salmista: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. No Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o pensamento daqueles que não conhecem Deus. Ele também não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O salmista está dizendo exatamente isso. No Salmo 139:6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Esse conhecimento parcial, mais verdadeiro, é suficiente para uma apreciação significativa de Deus. Eu posso imaginar como o rei Davi, antes de chegar realmente ao trono, ele estava lá cuidando das ovelhinhas dele. Ele era um cantor, recebeu de Deus esse dom, esse talento, e ele usava para a glória de Deus. Então ele compôs o Salmo 23, tão conhecido nosso, e ele se deleita na presença desse Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas e refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a grande e verdadeira presença de Deus em nossas vidas. Essa verdade é incontestável para nós que cremos, que somos iluminados e dirigidos pelo Espírito Santo. Não sabemos explicar tudo sobre Deus, louvado seja Deus por isso, porque Ele é inesgotável. Mas nós sabemos e o conhecemos verdadeiramente que Ele é Deus, Ele é nosso Salvador, é nosso Pai, nosso cuidador, nosso mantenedor e o nosso guia sempre presente. Bom, saber fatos sobre alguém é diferente de conhecer essa pessoa de verdade. Aqueles que estudam apenas intelectualmente a Bíblia podem conhecer muitos fatos. Temos professores ateus que estão ensinando sobre as religiões e falando sobre esse Deus da Bíblia, falando sobre esse Jesus Cristo histórico, esse Jesus Cristo que fez muitos milagres, mas eles conhecem apenas no nível intelectual. E tem aqueles que estão bem simples no seu conhecimento, na sua intelectualidade, analfabetos, que não sabem nem sequer assinar o nome, mas esses conhecem a Deus de forma pessoal, não é de forma intelectual para explicar de maneira eloquente todos os questionamentos acerca da criação de Deus, do homem, etc. e tal, mas eles podem falar com propriedade que esse Deus é verdadeiro e é Senhor e Pai deles. Bom, Jeremias capítulo 9, 23 e 24, já falei para você, destaca que a fonte de nossa alegria deve ser conhecer e entender Deus e não em possuir coisas materiais ou nos gabarmos das habilidades. A Bíblia diz que não podemos nos gabar de nada que temos, porque tudo que temos nós recebemos e tudo pertence a Deus. Em 1 João 5,20, Jesus nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E aí está escrito: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E podemos acrescentar ainda mais: o relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a maior bênção da vida cristã. Esse relacionamento é mais profundo e satisfatório do que o conhecimento intelectual e envolve a experiência contínua da presença de Deus entre nós. E isso é impagável, incomparável. Nada nesse mundo, nenhuma conquista que possamos ter aqui nessa terra pode se comparar a essa comunhão que podemos desfrutar de Deus diariamente.
E, portanto, nós podemos dizer que conhecer a Deus é a tarefa mais importante para todo ser humano. Sem conhecimento de Deus, não há salvação. Em João 4,22 está escrito: vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Quando ele está dizendo isso, é porque os judeus têm a palavra, têm o templo, os judeus têm um conhecimento de quem é o Criador, de quem é a criatura, de como é que nós podemos nos relacionar com esse Deus. A salvação vem dos judeus, porque Jesus Cristo é um judeu. Jesus Cristo veio conforme a promessa que foi dada aos nossos pais judeus lá no começo. Então nós sabemos que Jesus Cristo está dizendo exatamente isso, que aquilo que a Bíblia diz lá no passado, profeticamente, se cumpre nele. E nele está a vida eterna. Ok, meus queridos, muito obrigado por esse momento que estivemos juntos estudando a palavra de Deus. Continue Deus te abençoando, você, sua família. E a minha oração é que Deus abra o seu entendimento e que o seu prazer esteja diariamente em estudar a palavra para ter um relacionamento muito mais profundo, muito mais significativo com Deus. Até a próxima oportunidade, que Deus continue te abençoando. Não esqueça, se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e transmita aos outros o link desse nosso canal, desses nossos vídeos. Que Deus continue te abençoando.